A conversa é a seguinte: até o meio do ano, até a Copa do Mundo, São Paulo tem um técnico. Depois, talvez não seja mais ele. Essa é a conversa que domina o ambiente em torno do São Paulo. Esse aqui é o canal Tricolaço, mais uma vez para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Nossa resenha da semana, a terceira semana seguida, onde o assunto é Roger Machado. Não tem como não ser, pro bem e pro mal, por tudo que a torcida, parte dela, desavergonhada, faz, por tudo que parte da imprensa faz, e a outra parte também, é um assunto que se impõe, né? E que só tem uma verdade, que a gente já disse aqui na semana passada, e na outra, e na outra, e na outra. Qual é a única verdade no caso Roger Machado? A única verdade é que a diretoria cometeu uma das maiores cagadas da história ao mandar um técnico na alta embora. A partir do momento que o técnico da alta vai embora, sem explicação muito aprofundada do motivo, o que a torcida espera é que venha alguém melhor do que o técnico que estava na alta, porque a fotografia que ficou, a sensação que ficou, é de que a coisa poderia caminhar bem. Logo, se quem podia caminhar bem saiu, então eu penso de maneira automática o seguinte: bom, devem estar trazendo alguém indiscutível. E aí aparece o Roger Machado, que pode até ser bom técnico, e eu continuo insistindo, ele tem qualidades, mas ele não era a expectativa da torcida e ele não é indiscutível. Por isso que a crise se instalou e não vai embora. E depois da derrota para o Vasco, acho que todo mundo que tem algum tipo de ligação com São Paulo, torcedores em geral, a gente que é jornalista e torcedor, a gente que vai para a rede social e faz vídeo, enfim, tem certeza de uma coisa: não há paz para o Roger trabalhar. E eu acho isso triste, porque a parte que ninguém está vendo é aquela que eu disse no vídeo da semana passada. A torcida do São Paulo atrapalha o time. Ah, mas tem que gostar do Roger? Não. Mas lugar de torcedor é no estádio apoiando o time. É aquela história da torcida que conduz. O fato de você ir ao estádio e apoiar o time não significa que você ame o Roger de paixão. Mas o jogador não pode ficar sem você e o clima, o ambiente não pode ficar sem o torcedor. Se o torcedor abandona, então ele está junto com um trabalho ruim de um técnico, atrapalhando o time também. E é engraçado que a torcida do São Paulo, nos últimos anos, adora dizer que ela conduz, que ela leva o time, que ela é a mais raiz. É nada. Isso virou mentira. E sabe o que é mais triste? Que quando a gente diz isso, eu tive uma conversa hoje na internet, onde o cara justifica a mentira. Ah, mas é, tem que ver que a torcida tá triste. Ué, então, se a torcida tá triste, ela não vai? Ela não ajuda mais o time? Então, que raio é esse de torcida que conduz? Quem é a torcida que conduz? Conduz para onde? Ou ela não conduz? Se ela não vai no estádio, ela não conduz. Se ela não vai no estádio, ela não conduz. Qual é a da torcida que conduz? Antigamente falavam torcida modinha, aquela que só vai na boa. Durante pelo menos os últimos 15 anos, a torcida de São Paulo já demonstrou que isso é mentira há mais de 15, 20 anos. Mas nos últimos 15 anos, pela constância, isso foi sepultado. Sepultado. A torcida de São Paulo é de grandes médias, a torcida de São Paulo, todos esses últimos anos, esteve entre as maiores médias do Brasileirão. Agora, se ela quer voltar, se ela vai dizer assim, ai, eu não gosto do Roger, eu não vou no estádio, ela tá virando a torcida modinha, porque ela só vai quando tiver bom? É esse, né? Só vai quando tiver bom? Então, ó, o torcida que conduz, beleza. Eu, mais uma vez, não vou porque trabalho nesse horário. Eu não posso chegar no meu chefe e falar, vou sair, não tem condição. Tô no ar, trabalho numa emissora de rádio, fico no ar até 9 da noite amanhã, não tem como eu ir no estádio. Mas se o jogo é 9h30, se o jogo é 8h30 quando eu saio às 8, eu tô lá, meu amigo. É lá, o lugar é lá.
Ah, mas tô bravo. É lá. É lá que você fica bravo. É lá que você reclama. É lá que você protesta. Não é aqui. Não é aqui. Aqui é o lugar do modinha. Bom, vamos falar do Roger, que tem uma questão. Eu passei os últimos vídeos ressaltando e tentando demonstrar que havia um clima de injustiça com o Roger Machado, porque ele não pediu para vir, ele entrou numa baita de uma gelada, porque ele vem para substituir alguém que estava bem, né? Alguém que foi mandado embora estando bem. Não é que a seleção chegou e pegou o Crespo. Não. Ele foi mandado embora quando estava bem. Aí eu chego e tenho a missão de assumir essa bomba. Por que é uma bomba? Porque eu tenho que manter bom. Né? Aí você vem e pensa, se eu mexer e der errado? Esse é o grande problema. E o Roger veio pegar essa bomba. Mas. E foi muito injusta a reação das pessoas, eu tenho falado isso sempre. Agora, a gente precisa falar do Roger. São 10 jogos no comando do São Paulo. São 5 vitórias. 5 vitórias em 10 jogos não é um número ruim. Só que são 4 derrotas. Então você tem 5 vitórias. Chapecoense, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, como é que chama lá o bendito do time lá? Boston Rivers e o Higgins. Essas são as 5 vitórias do Roger. Empatou com o Internacional fora de casa, meritório esse resultado, a despeito de algumas reclamações. E aí, derrota para o Atlético Mineiro, fora de casa, tá na conta, mas, né? Derrota para o Palmeiras, é clássico. Tá na conta, mas se você puder não perder, melhor. Aí vem derrota para o Vitória, essa não podia. E derrota para o Vasco, que é aquela derrota que até pode, se você tiver ganhado do Vitória e ganhado do São Paulo ganhou do Cruzeiro, então ganhado, né, antes do Cruzeiro, do Vitória, e aí você perde para o Vasco, você jogou lá, o Vasco animou, e aí você vai ganhando o Mirassol semana que vem. Agora, você perdeu para o Vitória, você se obriga a ganhar do Vasco. E você não ganhou do Vasco. Você perdeu do Vasco. Se tivesse empatado, ainda assim o São Paulo é o quarto colocado. Então você vê quantas oportunidades tem para que você possa manter a coisa funcionando. E aí, o que é que tem talvez de errado com o Roger, eu estou querendo dizer aqui? O Roger está naquela situação em que você é muito injusto com ele no começo, porque você está deixando de compreender que o cara pegou uma gelada, que o cara não pediu para vir, que o cara foi colocado. Tá. Só que depois disso, ele tem responsabilidade, porque ele passou a trabalhar. E aí, a partir daí, o que vai para o campo é de autoria dele. E se o que vai para o campo, que é de autoria dele, não funciona, aí a gente tem obrigação de bater lá na porta e falar, ô Roger, o que está acontecendo? E aí você tem algumas respostas que cabem e que têm sido dadas. Pouco tempo de trabalho, adaptação do elenco, conhecimento de todo o staff, a ambientação com o local. Tá ok, só que é o seguinte: esse time já estava, digamos assim, ajeitado e você só tinha uma missão: não deixar a peteca cair. E deixou cair. O principal erro do Roger, para mim, é o seguinte: ele chegou, deu uma entrevista coletiva muito boa, disse: o melhor jogo do São Paulo que eu vi foi contra o Grêmio, 2-0 para o São Paulo. Um jogo onde aquela formação de 3 volantes que participam do jogo, do Crespo, teve a sua melhor atuação. A melhor foi naquele jogo. Tudo funcionou. Tudo funcionou. E ele disse que foi o melhor jogo que ele viu. Ele assume o São Paulo, ele treina o time contra a Chapecoense, mantém a escalação semelhante, mas ele coloca todo mundo naquele modo posição-função, né? Jogo posicional. Então, o
cara que está mais à esquerda se mantém, o que está mais à direita se mantém. Deu uma travadinha ali. E aí conversava ali na beira do campo na hora da parada, reajustava aquilo, o time funcionava, ganhou da Chapecoense. Começou a mesma coisa contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Primeiro tempo razoável, segundo tempo muito bom, ganhou o jogo. Aí foi para Minas Gerais já um pouquinho, mas ainda era essa formação. Só que essa mais travada, o Atlético fez um gol, o São Paulo não conseguiu furar o bloqueio, perdeu a partida. No jogo contra o Palmeiras já era uma formação se encaminhando mais ou menos para o que é hoje. E aí o time foi completamente vendido naquele começo de jogo, o Palmeiras fez o gol e depois disso o Palmeiras não teve muita inspiração para fazer mais gols, mas o São Paulo também não conseguiu fazer. O Palmeiras fechou um cinturão ali e o São Paulo só cruzava a bola na área. Então o time começou a perder alguma coisa que ele tinha de bom. Então o erro para mim do Roger é o seguinte: chega, olha e fala, cara, por que isso aqui está funcionando? Aí ele vai observar que o Ferreira joga 3 jogos e tem que parar. Que o Luca é muito novo. Que o TT é mais novo ainda. Aí ele pede para trazer um jogador experiente. Vem o Arthur. Começou bem. Tá bem no time. Só que aí você faz o que do outro lado? Ele teve uma boa ideia quando ele colocou o Wendel fazendo aquele corredor no dia do jogo do Cruzeiro. Né? Jogador que faz a ponta quando precisa. Podia até ter colocado o Enzo Dias com o Wendel. Aquela dobra de lateral onde o Wendel. Porque o Wendel cruza bem. Você não precisa do drible exatamente ali. Você precisa de avanço. Né? Aí ele começou a testar quem ele tinha. Ferreira. Agora está com o Luca. Para manter um jogo no qual ele acredita. Mas aí a gente volta lá. Ele observou e falou assim: pô, isso aqui está dando certo porque os 3 volantes trabalham em conjunto e com muita mobilidade, trazendo o jogo hora para o centro, hora para o lado. Pô, então vou manter isso aqui. Vou manter isso aqui e vou aplicar conceitos meus. Dá para fazer isso. Mantém. No outro jogo trabalha com Arthur. No outro jogo trabalha com Ferreira. No outro trabalha só com o Lucas do lado esquerdo. Mantém os 3. E vai vendo como funciona. Dá para fazer um híbrido dos dois. Esse é o problema. Ele quis criar um modelo, Roger, de jogar futebol. Que eu vou contra o consenso que se criou aí, que diz que é tudo muito ruim, esse sistema. Olha, 90% dos que falam isso não entendem nada de tática de futebol, nem de futebol, nem nada. Apenas repetem o que os outros dizem. Não é o sistema, é a aplicação. E o São Paulo tem dificuldade da aplicação, porque o São Paulo não tem esses jogadores disponíveis. O São Paulo não tem o Gabriel Martinelli. Né? O São Paulo, o Lucas está machucado. Você fala, pô, mas o Lucas tem 30 e poucos, não vai fazer. Com o Zubeldia ele fazia. Se você botar o Lucas na ponta, nos 20 metros finais, ele vai fazer o jogo para você. Com um plus. Ele traz o jogo para o meio, liberando a passagem do lateral, e ele faz o jogo funcionar no meio. E ele devolve para o lateral em condição de os dois trabalharem juntos ali e cruzar a bola na área e entrar tocando. O Lucas tem muita facilidade de entrar batendo, né? Como ele fez várias vezes. O Lucas pode jogar do lado esquerdo, ele joga muito bem por ali. Então tem o que fazer. Tem o que fazer com peça. Se não tem peça, você vai falar, peraí, não vai dar certo isso aqui. Como é que eu posso fazer dar certo? E aí, olhar para trás e falar, pô, daquele jeito estava dando certo. Não é melhor eu tentar? E aí vale lembrar o seguinte: nunca se esqueçam que o Crespo estava beijando o rebaixamento do Campeonato Paulista. A gente fez um vídeo aqui, Reage Crespo também. E ele fez um trabalho de observação e percebeu que havia erro. Ele demorou para largar as convicções dele também. Mas ele falou, preciso tentar algo novo. Foi lá e botou 3 jogadores de mobilidade. Ele não estava usando sempre assim. E nos primeiros jogos ele colocou 3 zagueiros, depois ele voltou para 2. Até porque, né? Nosso glorioso Arboleda foi embora e não volta. Ferrarese foi emprestado. Matheus Belém não tem condição.
Para fazer 3 zagueiros no São Paulo agora é muito complicado. Você mete 3 zagueiros lá e fica sem reserva. Aí seria interessante pensar numa formação como o Rogério fazia, às vezes com Rafinha, 2 zagueiros e Cedric Soares, por exemplo. Né? Fazer aquele lado direito ali. Ele tem que pensar nisso, ele tem que achar essa solução. Então é assim, muito respeito ao Roger, muita solidariedade pelo momento que ele passa, mas ele precisa dar resposta. Ou vai ser sempre assim? Ou a gente vai ficar esperando amadurecer? As questões são urgentes, ainda mais quando a diretoria diz assim: este time é para brigar por títulos, nós queremos alguém que esteja aqui para brigar por títulos. Amanhã, a quinta fase da Copa do Brasil, jogo de ida com a Juventude. A volta é lá. Lá é sempre difícil. E para o São Paulo sempre foi meio difícil jogar ali. Tem aquelas coisas de santo que não bate, né? Então, assim, é muito difícil sair amanhã do Morumbi com 1-0 e garantir que classifica lá. O Crespo saiu do Morumbi contra o Atlético Paranaense com 2-1 e perdeu a classificação. Para um time que estava na Série B. O Juventude também está na Série B. Então, o que vai acontecer com o Roger se ele perder a classificação da Copa do Brasil? Aí tem sábado no Mirassol. É em casa, mas não é. É mando do São Paulo, mas é em Campinas. E se o campo não funcionar com a mesma dinâmica do Morumbi para o time? Bom, aí você ganha do Mirassol, que está numa fase horrorosa, ok. Aí, esquece o Juventude, que você já perdeu, foi embora. Aí você vai para o jogo do Bahia, que é um time que está hoje brigando com você lá em cima. É em casa, mas não é. Vai ser em Bragança Paulista. E se for mais fácil para o Bahia jogar lá? E depois tem Sul-Americana, que anda facinho. Né? Aí você vai jogar, é jogo da fase ainda. Não dá para você ganhar e tal. Mas tudo isso assim, você não pode chegar lá sendo o 4º lugar no Brasileiro agora e quando chegar lá na volta da Sula você está em 8º, por exemplo. Isso é queda de rendimento, é queda do trabalho, é esfacelamento do trabalho. Então, assim, algumas coisas são urgentes, não porque o Crespo ganhou 4 jogos e ganhou 3, né? Mais um empate, e deixou uma gordura e o São Paulo na liderança invicto. Não, é porque algumas coisas são urgentes mesmo. O São Paulo tem pouquíssimas chances no Brasileiro, como tinha com o Crespo. Mas é 4º lugar. Então qual é a missão? Tentar manter aí para ir para a Libertadores direto. O São Paulo tem um time capaz de ganhar Copas. Então qual é a missão? Mirar nas duas e tentar fazer o melhor papel possível. O Sul-Americana hoje paga uma grana boa. Será que vale a pena gastar na Copa do Brasil, onde você pode pegar Palmeiras, Flamengo? Então vamos focar. Só que você não pode jogar fora a Copa do Brasil, você tem que jogar para valer. Que seja pelo menos até cair para o Flamengo, para o Palmeiras. E forte na Sul-Americana. Se você continuar errando, você vai chegar lá? Essas perguntas o Roger tem que fazer para ele mesmo. Então é assim, ou reage ou cai. Porque até para quem o dá respaldo, para quem dá respaldo a ele, caso do Rui Costa, vai se tornar impossível, porque o presidente está sofrendo pressão de conselheiro, de torcedor, de torcida no estádio, de torcedor organizado e até de imprensa, que não deveria participar assim. É lamentável, inclusive, a participação de alguns integrantes da imprensa, colegas meus. Aqueles, especificamente aqueles que são bastante são paulinos e trabalham em órgãos importantes e que deixam aí... Sabe aqueles que vêm de página São Paulino e misturam as coisas? Então. Aí o cara mistura a raiva dele do Roger com o trabalho dele de jornalista lá. Não pode. Como disse o Raí Monteiro outro dia, não é função do jornalista pedir cabeça nem fazer campanha. O jornalista comenta e aponta erros ou qualidades. Decisão quem toma é a diretoria. Agora é assim, é evidente que vai ter pressão. E é evidente que numa eventual queda do Roger pode cair o Rui também. Eu não acredito, viu? Porque custa muito dinheiro mandar o Roger e o Rui embora. E custa mais uma coisa, se você mandar o Rui embora, quem cuida da organização? Porque tem uma burocracia ali. É pôr o Belmonte de novo? Para cuidar? Tem uma burocracia ali, da qual ele cuida. Aparentemente bem. Não é só mandar embora, é substituir. Vai mandar o Rafinha, porque acha que ele contribuiu para o quadro? O Rafinha veio todo festejado pro lugar do Muricy, que era gente de futebol. Vai por quem?
É por alguém de fora do São Paulo? É por alguém do clube, nessa zona que virou clube? Não é muito simples. Mas o fato é, se o time continuar perdendo qualidade e começar a perder compromissos importantes, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Mesmo sendo respaldado, a pressão fará com que o Roger caia. E aí, agora, esquecendo aquele apoio que a gente tem que dar para quem está sendo massacrado, e ele continua sendo massacrado de forma torpe, grosseira, mal educada, ele tem que se ajudar, cara. Roger, você tem que se ajudar, velho. Olha pro teu sistema, olha pro teu jeito de jogar. Não tá funcionando? Olha pro que deu certo e faz funcionar. Conversa com o Milton Cruz, conversa com o Rafinha. Vai bebendo nessa. Não é. Não, falei Milton Cruz porque tá lá, viu? É porque eu acho bom, não. Tá? E aí faz o seu, cara. Faz para ganhar. Não faz para ser o melhor autor da melhor frase. Faça para ganhar. Você precisa ganhar, Roger. Ganhar. E se você ganhar, você ganha a torcida. Valeu, meu povo. Aquele abraço para todo mundo. Até a próxima.